Rádio Aranãs, 30 anos, o poder da comunicação a seu favor. Rádio Aranãs. Bom, nosso espaço entrevista de hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E quantas crianças, num momento como esse, né, não estão passando aquela dor, aquele martírio do abuso sexual. No local em que ela deveria ter toda a segurança, ter toda a paz, ter todo o acolhimento, toda a atenção, e ela encontra um abusador. Ela encontra uma pessoa que vai causar aquele transtorno, aquele crime que vai acompanhar essa criança, esse adolescente por toda a vida e que nunca mais vai sair da sua mente. Eu estou em contato neste momento com a doutora Raquel Bertola, ela que é delegada de polícia, delegada da especializada de proteção à mulher, menor e idoso. Estou também com a assistente social e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Thaís Fernandes, e a conselheira tutelar, a Derenice Azevedo, está conosco também. Derenice, muito boa tarde, prazer falar com você, seja bem-vinda à nossa programação. Vou pedir para você posicionar seu celular melhor que está cortando a sua imagem, pra gente te ver melhor, te ver mesmo bonita, Derenice. Aí, melhorou, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, doutora Raquel. Boa tarde, Jailson. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Jailson. Boa tarde, vou pedir, Thaís, Thaís, vou pedir para você posicionar seu celular na horizontal pra gente ficar com imagem melhor, tá bom? Doutora Raquel, eu dizia ainda há pouco que o ambiente que seria para a proteção da criança, do adolescente, muitas vezes tem tornado o calvário, o martírio, o local em que a criança passa a maior decepção na vida, as dores, a angústia, enfim, esses casos têm chegado, têm crescido, a senhora tem notado isso na sua delegacia especializada, doutora Raquel? Sim, Jailson, infelizmente é uma prática que a gente vem observando, esse tipo de abuso contra os menores. Infelizmente é um crime que vem se reincidindo e se tornando frequente na nossa região. Neste ano de 2001, eu assumi a Delegacia de Proteção à Mulher, ao Idoso e ao Menor. E a gente cuida desses assuntos atinentes a crimes contra o menor. E crime de natureza sexual é um fato que me entristece muito, sabe? Porque geralmente são cometidos no âmbito familiar por pais, por padrastos, por tios, e são pessoas do convívio da criança e do adolescente que está cometendo esse tipo de crime contra os mesmos. Mas ao mesmo tempo que me entristece, Jailson, ao mesmo tempo me motiva a prosseguir com afinco nas investigações policiais, visando a elucidação desses crimes com a maior rapidez e celeridade possível, a entregar esses fatos à justiça, né, para a punição desses envolvidos. Doutora Raquel, como que geralmente nas investigações que a senhora faz aí na especializada, como que esse crime ele começa, doutora? Até para as pessoas entenderem e o que os pais devem observar, né? O que a mãe deve observar, o que os parentes próximos devem observar. O início, como que é geralmente o modus operandi desses abusadores? Sim, a notícia do crime, ele é trazido por nós por intermédio de um boletim de ocorrência. Na maioria das vezes, o menor vai relatar para alguém que ele tenha confiança. E aí essa pessoa sempre procura o auxílio policial. De início, quer seja na polícia militar ou na polícia civil. E aqui a gente desencadeia essas investigações, né? Procurando elucidar a autoria e a materialidade. Vários delitos também são trazidos por nós, não são noticiados por intermédio do Conselho Tutelar.
deixo aqui o meu aplauso, né, a esse belo trabalho que os conselheiros tutelares fazem, e também, diariamente, eu acho que não passa um dia sem o Conselho Tutelar estar presente aqui na delegacia, trazendo para nós essa notícia de crime contra os menores. E tão logo a gente tem conhecimento, a gente instaura o procedimento investigatório para se apurar essa autoria, se apurar como foram os fatos, quando se deram os fatos, colher todos os vestígios do crime, né, para encaminhar a justiça local. Thaís, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, qual que é o papel do Conselho para fazer com que seja o início, né, de que se cesse essa exploração, esse abuso sexual de crianças e adolescentes? Então, Jailson, o Conselho Municipal das Crianças e dos Direitos da Crianças e Adolescentes é um órgão deliberativo de controle social e políticas públicas. Ô, Thaís, eu não tô vendo você, Thaís. Oi. Eu não tô vendo você. Agora sim. Tá vendo agora? Agora sim. Então, o CMDCA, que é o Conselho, ele é um órgão deliberativo de controle social e políticas públicas com fins de propor políticas públicas para garantir os direitos em lei e ainda fiscalizar a oferta dos serviços, dos programas e projetos. O Conselho, ele visa também a efetivação da participação popular na gestão pública, na definição de ações que, de fato, venham atender os interesses da sociedade. Porque, por exemplo, quando uma mãe de uma criança, por exemplo, uma criança deficiente... Ô, Thaís, eu vou pedir para você posicionar melhor, tá muito ruim sua imagem, vou pedir para você posicionar melhor, porque aí, agora melhorou. E aí? Porque, por exemplo, deixa eu só voltar tá bom agora? Sim. Aí o Conselho visa também a efetivação da participação popular na gestão pública, da definição de ações que de fato venham atender os interesses da sociedade. Porque, por exemplo, quando uma mãe de uma criança deficiente, por exemplo, que tem representatividade através de uma entidade, ela fala em nome de quem de fato sente na pele a necessidade de gritar, né, de dar voz a essas famílias que possuem esses problemas de violação. E não é uma oferta só do poder, de olhar só do poder público, é uma oferta da população em si, né? E quando vocês chegam no local, vocês recebem a denúncia, quando o conselho chega no local, o que que vocês encontram? Como vocês encontram essa criança que está sendo abusada? Geralmente a criança que está sendo abusada, ela não fala, tipo assim, de imediato na frente da família, né? Porque muitas vezes ela é ameaçada, muitas das vezes o abusador coloca para ela que ela não pode contar para ninguém, e aí a gente, suspeitando, a gente retira essa criança do local, leva para a casa de acolhimento. Hoje nós temos 2 casas de acolhimento no município, que é o Lar Cosme Damião, que é para meninos, e o Lar Mamãe Dolores, né? Posteriormente, a gente encaminha o ofício para a promotoria, e aí, a partir do momento que começa-se a investigação. E dentro das instituições de acolhimento, temos a equipe técnica, que é assistente social e psicólogo, que começa a trabalhar com aquela criança, começa a programar com ela a reintegração familiar, quando o abusador ele é, né, retirado do local, e posteriormente encaminhamos o caso também para o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Enquanto o processo está correndo, a equipe técnica do CREAS também começa o atendimento com essa criança e com a família também, né? Para a possibilidade de voltar ela para o ambiente familiar. Ô, Thaís, o abusador, quando ele nota que o conselho chegou no local, que o conselho entrou no caso, eles começam a fazer pressão, eles fazem algum tipo de pressão, fazem ameaças, enfim, como é que é essa relação conselho e abusador? Ô, Jailson, essa pergunta eu vou deixar para a Berenice, que elas que estão na ponta e fazem essas visitas atualmente. Coração de mãe, Berenice, eu imagino que a gente sabe que muitas vezes é difícil separar o coração de mãe, que zela por proteger, com o fato em si, quando se mistura com determinada situação e você chega lá com aquele coração de mãe, aquele coração bondoso e vê uma criança sendo abusada que nunca deveria acontecer. Como é que seu coração fica naquele momento?
apertado já, isso muito apertado. Mas nesse momento a gente não pode agir com o coração, mas sim pela razão, né? E diante desses fatos, como o Conselho Tutelar é um órgão, né, autônomo, não jurisdicional, encarregado para zelar os direitos da criança e do adolescente, quando a denúncia chega até a gente, nós procuramos, né, verificar, né, se a denúncia ali é tão flagrante ou até 72 horas que ocorreu. A gente encaminha diretamente para a unidade de saúde, né, para passar no clínico geral, no pronto-socorro, né, e ali também já diretamente já encaminhamos para a polícia, né, também já para poder afastar o agressor da residência, né, de perto da criança, e posteriormente a gente encaminha, se tiver condições de ficar na família, né, ou alguém da família, a gente deixa, senão a gente encaminha para os lares, porque a função do conselho é proteger, né, então a gente não pode deixar a criança ou adolescente, né, próximo do agressor. E o papel do conselho é receber as denúncias, né, e fazer os encaminhamentos para a rede. Aí a gente vai distribuir, né, esses encaminhamentos de acordo com a necessidade, de acordo com a denúncia que chegou até a gente. Ô, Terenice, essa pergunta que eu fiz aí pra Thaís, ela passou pra você. Vocês acabam sofrendo algum tipo de pressão quando descobre isso? Quando chega essa denúncia até vocês têm que ir até aquela residência pra tirar essa criança, né, do contato com o agressor? Sim. Normalmente, assim, a denúncia chegando, a gente diretamente vai fazer a visita, né, no momento, que é coisa que não pode adiar. E o conselho, a gente chega assim muito discretamente, ou às vezes a gente pede até o apoio da polícia, dependendo da situação, né? E nesses casos, assim, até que, graças a Deus, a gente não fomos, assim, agredido ou ameaçado, não. Mas o que a gente vê, assim, é que depois das denúncias, o agressor sempre, né, quer achar uma maneira de pressionar, né, a vítima para poder, às vezes, estar retirando essa queixa, né? Porque, assim, a partir do momento que nós chegamos numa residência, o agressor é intrafamiliar, às vezes é um padrasto, ou tio, ou até mesmo pai, avós. Aí, nesse momento, a gente não retira o agressor, a gente retira a criança, né? E a gente encaminha para a delegacia para que a delegada possa aplicar uma medida protetiva para poder afastar o agressor da residência da criança e do adolescente. Há casos que a gente leva com um parente próximo e há casos que a gente encaminha para os lares, né? E há casos também que a gente deixa também em casa, que às vezes o agressor não está dentro de casa e com a aplicação da medida protetiva da delegacia ou Ministério Público, aí a criança já fica ali com a mãe diretamente. Nós, graças a Deus, assim, não fomos agredidos ou ameaçados diretamente, não. Mas que a gente corre muitos riscos, sim, porque a gente mexe no seio da família, né, e ali assim, e abre o crime da pessoa, onde ela se nega a não responder e vai criar as suas defesas, é claro, né? Sim. Doutora Raquel, delegada de polícia, a gente sabe que, principalmente nesse período de pandemia, e eu gostaria que a senhora me auxiliasse nisso, a gente sabe que quando as crianças estão em contato com os professores, a gente sabe que o trabalho profissional e psicológico que os professores fazem no dia a dia, isso acaba sendo muito importante. Por quê? Porque a criança muda um comportamento dentro da sala de aula. A criança antes era uma criança sorridente, de repente aquela criança ficou introvertida, ela já não quer brincar mais, aquela angústia. Os professores, eles são de suma importância nisso. E com essa ausência do aluno na sala de aula por causa da pandemia, tendo uma convivência maior dentro de casa, no lar em que tem o abusador, tem crescido esses índices, doutora Raquel? Com certeza, Jailson. Isso vai fazer parte do que a gente chama de subnotificação, ou seja, são os casos de abuso sexual que não vai chegar ao nosso conhecimento, ou por falta de informação, ou por uma série de fatores, dentre eles essa falta de um escape da criança, porque ela, sem aula, sem um convívio social, ela está ali muito presa dentro da sua residência, da sua casa, e está limitada, né? Os seus contatos estão limitados a pai, mãe, e se a mãe não percebe esse abuso, que às vezes é cometido pelo pai ou pelo padrasto, a criança fica sem para onde procurar auxílio. E a escola,
ela quando não tinha pandemia, né, ela verificava muito esses casos e encaminhava para nós essa notícia, ou diretamente ou por intermédio do Conselho Tutelar, porque a escola, as professoras, elas são de suma importância em avaliar e perceber qualquer tipo de alteração de comportamento dos alunos, né? Ou às vezes o aluno fica agressivo, ou mesmo chega até a relatar esses abusos para uma professora, que às vezes a relação de amizade ali é muito estreita, né? E com a pandemia, esses casos estão sendo subnotificados, infelizmente. É uma preocupação que a gente tem. Doutora Raquel, a gente sabe que muitas vezes existe uma separação na família, é um casal que separa, ficam filhos ali, e às vezes aquela mulher que se separou tenta reconstruir a vida, nada mais normal do que isso, não é? Mas muitas vezes coloca dentro da sua casa uma pessoa que ela não conhece a índole e não sabe do que é capaz. E esse padrasto que entra na família ali, ele precisa ser observado em fatos como esse, não é? Quando se mudou um comportamento de uma criança com a chegada de alguém ali na família, pode ser muito mais do que um ciúme da mãe. Pode ser que aquela criança esteja sofrendo um abuso. Exatamente, Jairson. Tem que estar atento ao comportamento da criança, né? E tem que verificar quem que a gente coloca dentro da nossa casa, né, Jairson? Infelizmente, embora a sociedade, de forma mais ampla, tenha a responsabilidade de proteger as crianças, os pais têm um papel especial a esse respeito, né, Jairson? Os pais, eles podem fornecer barreiras ao abuso por meio de monitoramento, envolvimento e atenção para com seus filhos. É necessário sempre ter uma conversa frequente e repetitiva com seu filho. A criança, desde pequena, Jairus, ela tem que saber o nome próprio das suas partes do corpo. Isso não tem que ser vergonha da mãe explicar para a criança, não. Que não é certo abraçar, ou beijar, ou deixar que alguém te encoste sem você querer. Sempre relatar qualquer fato que a criança às vezes fica incomodada, né? E essa relação, principalmente entre mãe e filha, né? Ela tem que ser muito direta, muito sincera. Tem que sempre passar para a criança que ela tem sempre como confiar e contar as coisas para os pais. Se não for para um pai, né? Seja para um parente próximo. Né? Às vezes ela convive só com o pai. A gente teve um caso aqui que a menina era criada com o pai, e o pai era o abusador dela, né? Então, uma pessoa de fora, ela tem que socorrer essa criança e tem que estar atenta para qualquer fato lesivo que possa estar acontecendo com ela, né? E sempre ensinar para as crianças que é errado qualquer pessoa tocar nas suas partes íntimas ou bater nela. E se isso acontecer, ela tem que contar. Ela não pode ficar com medo, né? E a gente vê o medo, a vergonha, isso são fatores que impedem a criança de relatar esse fato que é cometido às escondidas com ela, né, Jairson? Doutora Raquel, eu falei ainda há pouco no programa que às vezes umas atitudes que podem parecer simples, mas que devem chamar a atenção de uma mãe, que deve chamar a atenção de um familiar qualquer. Nós vamos falar muito sobre esse assunto durante esse mês aqui na rádio. A rádio é parceira totalmente nessa causa. Nós vamos falar muito. E se a gente está abordando esse tema, às vezes tem um pai ou tem um padrasto que vai ali, ou um tio, e vai ali, desliga um rádio e não deixa com que a criança escute o que nós estamos falando, isso pode ser um sinal também de uma blindagem que pode estar sendo feita para que a criança não entenda que ela pode, através de um bilhete, de procurar uma pessoa de confiança, pode confiar em alguém e possa fazer a denúncia que está sofrendo esse absurdo, essa crueldade do abuso sexual. Com certeza. Muitas das vezes a criança, ela desconhece que o abuso sexual não pode ser cometido contra ela, né? Por vergonha, medo, ela não relata isso. E se alguém relatar algum fato nesse sentido para alguém que esteja nos ouvindo, né? Dê credibilidade à criança, acredite no que ela está falando e passe para alguém competente para apurar os fatos, sabe? Porque a criança, ela não mente. É verdade. Né? Com relação a esse tipo de fato, né?
de abuso, de violência sexual, ela não mente. E aqui a palavra dela é dada a devida credibilidade e a gente vai apurar e a gente vai ir atrás desses criminosos. Viu, James? Ok, doutora Raquel, muito obrigado pela sua participação. Nós teremos o mês todo, nós vamos falar muito sobre esse assunto. Vou contar outras vezes com a participação da senhora. Quero agradecer também a Thaís, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, também a Delenice Azevedo, da Secretaria Municipal, ela que é conselheira tutelar, né? Agradecer muito a participação, parabenizar a todos vocês, porque vocês ao cuidar dessa criançada aí que sofrem esse tipo de abuso, vocês funcionam como um anjo da guarda, mandados por Deus, e nós sabemos disso, porque é um trauma que a criança vai carregar, ou a criança, o adolescente, vai carregar para a vida inteira, e quando encontra guarida em pessoas, né, com a competência que vocês têm, isso acaba gerando uma segurança muito grande para eles e para todos nós como sociedade, porque às vezes uma criança está sendo abusada hoje, mas se não tirar esse elemento, esse crápula do meio da sociedade, amanhã ele só troca a vítima, daqui a pouquinho ele tá com outra vítima. Então agradecer a todos vocês pela participação e nós vamos estar falando muito sobre esse assunto durante todo esse mês, tá bom? Muito obrigado. Tá, joia. Jair, é uma satisfação estar aqui nessa data e vamos cuidar das nossas crianças e adolescentes, principalmente os nossos filhos, que são o nosso maior tesouro. Tá é verdade. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde para todos vocês. Obrigado, doutora. Obrigado, Delenice. Obrigada. Jailson, né? Quero agradecer também a oportunidade, né? E falar assim também para os pais, os responsáveis, né? Às vezes os pais se preocupam muito de deixar, né, um mundo bom para os filhos. E a gente, né, queria convidar os pais, né, que eles devem preocupar, sim, de deixar filhos bons para o mundo. Porque um pai que tem diálogo, uma boa convivência, um bom exemplo, né, dentro de casa, e conversa sobre as situações que ele orienta os seus filhos, provavelmente vão formar cidadãos para o dia de amanhã, né, com a consciência de que a sexualidade, né, não é um objeto de prazer, mas assim, é algo, né, para unir a família, para procriar a união do casal, e transformar isso, né, num desejo, né, de violência sexual, fazer, né, da mulher, da criança, do adolescente, objeto sexual, isso é um crime muito, muito grande, né? E a sociedade precisa tomar consciência dessas coisas e denunciar muito. Nós sabemos que aqui no nosso município há uma demanda ainda muito maior, há muito mais casos, mas as denúncias que chegam são poucas. Então as pessoas têm medo de denunciar, né? E as mães, às vezes, né, acreditam mais no companheiro, né, no parceiro, do que nos seus filhos, e acaba acusando a criança e adolescente, né, de que é elas que chamam atenção, né, que é elas que provocam, e acaba fazendo das crianças, né, responsabilizando as crianças e adolescentes pelo crime, né, que o responsável, o agressor, acaba cometendo. É verdade. Então, deixar esse recado para as mães, agradecer por essa oportunidade, né, e dizer que o Conselho Tutelar aqui está aberto, né, para receber essas denúncias e que pode encaminhar, que a gente vai tomar as providências cabíveis. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, grande abraço, Delenice. Thaís, obrigado pela sua participação. Jair, eu gostaria de agradecer a oportunidade e convidar, né, a toda a população. Eu deixo aqui meu convite em nome do CMDCA para todos os ouvintes a se engajar nessa campanha, que não seja só hoje, mas todos os dias. Afinal, no Brasil, a cada 15 segundos uma criança é violentada, e não podemos esquecer que uma criança saudável hoje é o adulto saudável de amanhã. Eu deixo aqui os canais de denúncias, que é a rede, que faz parte da rede de proteção, que é o CREAS. O contato é 3516-1334, Disque 100, dos Direitos Humanos, o Conselho Tutelar que a Berenice citou aí, e mesmo a Polícia Militar, que é o 190. A gente está falando muito nas redes sociais sobre o Maio Laranja. Por que é tão importante a gente se engajar em uma campanha de conscientização? Porque esse é o primeiro passo da resolução de um problema, né? Então, se você quer resolver alguma coisa, primeiro nós temos que assumir que o problema ele existe, trazendo luz à questão. Então, as nossas crianças, nosso país. Então, esse problema não é só do poder público, esse problema é nosso. Ok, obrigado, viu, Thaís, pela sua participação. Nós fechamos assim a nossa entrevista hoje, mas falaremos muito durante todo esse mês sobre o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.
Rádio Aranãs. Hora certa.